Olá, amigos do Mundo Áfia! Acabou a festa em 2022. O evento do Ceará foi um sucesso, uma semana mágica. E hoje nós vamos contar tudo sobre esse outro capítulo na história da entidade mundial dos amigos e das paixões. A Áfia fez 5 eventos em 2022 e finalizou seu calendário ontem no Ceará. Nossos analistas vão contar tudo o que aconteceu e no final teremos o gol mais bonito da Copa e a defesa mais espetacular. Fique grudadinho aí, tem muita coisa boa no Notícias Áfia Especial Ceará 2022. Olá, amigos do Mundo Áfia, chegando com um resumo da primeira fase da competição do Ceará em São Gonçalo do Amarante. Competição que começou no dia 13 de novembro, com o jogo entre Fernão Dias e Braunaço. E a vitória do Braunaço pelo placar de 3-1, jogo que abriu a competição. Tivemos também a abertura oficial da competição, com todas as autoridades presentes, entre elas o presidente da Áfia, Rogério Donato. Tivemos a estreia da equipe da casa. O São Gonçalo venceu pelo placar de 4-1, a goleada, um show do Rodinei, 3 gols, uma assistência, encantando a todos os torcedores da cidade. No dia 14, na segunda-feira, tivemos 6 partidas. Entre elas, a gente vai destacar um jogaço entre Fórmula 1 e a OPM. Por que um jogaço? O Fórmula 1 venceu por 3-2, mas teve 2 gols do Forlan, atacante da equipe do OPM, teve golaço de falta do Evandro Mico, teve goleiro fazendo milagre, um jogo sensacional, com certeza ficou na memória de todos de São Gonçalo do Amarante. E o estádio Major Adelino, na terça-feira, terceiro dia de competições, parou para assistir um jogo sensacional. Tivemos a vitória épica do Global Service por 3-2 em cima da equipe do Fórmula 1, onde tivemos um dos gols mais bonitos da competição, gol do Josinaldo. Tivemos também o Ribamar fazendo 2 golaços, um de falta, o outro encobriu o goleiro com o joelho, amigo. Gol de craque, o Ribamar, ídolo eterno do Sport Recife, mandou bem pela equipe do Fórmula 1. Tudo isso encantou de vez as arquibancadas do Major Adelino em São Gonçalo do Amarante. E na quarta-feira, dia 16, tivemos grandes jogos da competição. Entre eles, a gente vai destacar a estreia do Ferroviário Ferrão, equipe do Ceará, que acabou perdendo para os Advogados de São Paulo num jogo sensacional. O jogo estava empatado ali até o finalzinho. A equipe dos Advogados conseguiu ali, numa boa jogada, fazer o gol da vitória já no apagar das luzes aos 40 do segundo tempo, dando números finais do jogo. Sem dúvidas, um jogo que emocionou a todos que acompanharam a transmissão da equipe multicampeã. Já na quinta-feira, último dia da primeira fase, tivemos vários jogos ali para definição das últimas vagas para a grande final no PV. Entre elas, a equipe da casa, o São Gonçalo, venceu a Hípica pelo placar de 3-0 e tivemos o melhor jogo do dia. Tivemos Advogados de São Paulo 4, Vila Real 3. E olhe, o Vila Real chegou a estar perdendo por 3-1, foi buscar o empate. Os Advogados conseguiram fazer um golaço também para fazer o 4-3 e ficou nisso. Mas foi um jogo que até hoje a gente comenta a transmissão da equipe multicampeão. Pimba narrou esse jogo de 7 gols e foi um dos jogos marcantes da primeira fase em São Gonçalo do Amarante. Curta o seu sonho, viva a sua paixão! Muito bem, vamos falar da decisão da categoria Platinum. E foi um grande jogo no estádio Presidente Vargas. São José representando o estado de São Paulo e o Fórmula 1, que teve como técnico o lendário Ribamar, time curitibano. Deu empate no tempo normal por 1-1. O João
abriu o placar para o time paulista, ainda no primeiro tempo, algo em torno de 5 minutos. Também no primeiro tempo, aos 19, o Evandro Mico marcou um golaço, deixando tudo igual. Muito equilíbrio no segundo tempo, essa final deu trabalho para o nosso VAR, porque teve gol anulado, pênalti anulado e no fim o empate por 1-1 persistiu. Nos pênaltis, 4-2 para o São José. Quem marcou o gol do título foi Marcelo. Festa para o time do Vale do Paraíba, que conquista o título inédito da Copa Áfia. Vamos falar agora da decisão da categoria Silver e que final envolvendo o time da casa, o São Gonçalo do Amarante, contra o Cantareira. O São Gonçalo do infernal Rudinei e o Cantareira, time paulista, que levou uma torcida pra lá de animada para a partida. Quem saiu na frente foi o time cearense com Igor e que golaço! Só que Rogers deixou tudo igual. Olha só, o Cantareira teve a chance de marcar o gol do título. Instantes finais de jogo, pênalti a seu favor. Só que o Alex bateu e o goleiro Paulinho defendeu. Na sequência, gol validado pelo VAR, gol do Rudinei, festa do São Gonçalo do Amarante, que conquista o título, vencendo o Cantareira pelo placar de 2-1. Muita expectativa em cima da final da categoria bronze. De um lado, os advogados de São Paulo. E olha só, o time paulista tinha sido campeão mundial no Marrocos, campeão pan-americano na Argentina e campeão brasileiro em cima de Pernambuco. Faltava o título da Copa Áfia. Só que do outro lado, o Ferroviário, o time da casa, e foi uma grande final. Na fase de classificação, os dois times se enfrentaram e os advogados de São Paulo venceram por 2-1. Nesta decisão, muito equilíbrio, 0-0 no placar, até que o bom zagueiro Pablo fez pênalti em cima do Jorge. O VAR, lá em cima, confirmou a penalidade máxima, muito bem batida pelo Japa Silva. 1-0 para o time da casa. E as emoções estavam reservadas para o segundo tempo. Faltando 1 minuto para acabar, lançamento para o Tots, irmão do Tatá, que foi o bola de ouro. O Tots encobra o goleiro Alessandro e a bola vai para fora. Só que nesse lance, o goleiro do Ferroviário atropela o Tots. Pênalti muito bem marcado. Aquela frieza do Eduardo Marques, ex-jogador do Santos, para a cobrança. Se ele erra, o título é do Ferroviário. E ele bate no mesmo canto, marcando o terceiro gol de pênalti no cantinho, empatando a partida por 1-1 e levando a decisão para as penalidades máximas. E uma curiosidade, foi 3-0 para os advogados de São Paulo. O Ferroviário perdeu as 3 cobranças, entre elas com o próprio Japa Silva. Coube a ele, Marcelinho Paulista, grande volante, que é treinador também, cobrar com muito estilo, dando gol do título aos advogados de São Paulo, que fecha a temporada com 4 canecos. A penúltima final da Copa Áfia Ceará 2022 no estádio Presidente Vargas foi entre Barueri e Braunaço. Barueri do quarteto mágico, né? Riva, Silva, Tizil e Escurinho. Do outro lado, a escola do Braunaço com Léo Fajardo, com Dantas, com Giancarlo e com o bom centroavante Ronaldo. E foi uma grande decisão. Riva abriu o placar para o Barueri. Giancarlo, ex-Palmeiras, Juventude, marcou um golaço por cobertura, deixando tudo igual. No segundo tempo, pênalti para o Barueri. Silva, lembra aquele que fez o gol de bicicleta no dia 13 de maio de 89? Corinthians 0, Juventus 1 no Pacaembu, um dos gols mais lindos de bicicleta da história. Ele bateu pênalti, bola no canto, goleiro no outro, Gui Gasper, placar de 2-1 para o Barueri. E no fim, uma grande jogada que começou com o Léo Fajardo e terminou com o gol do Pio. 2-2 foi o placar no tempo normal. Nos pênaltis, o Léo Fajardo perdeu a 5ª cobrança. Se o Barueri fizesse, era campeão. O jogador do Barueri perdeu o pênalti. Nas alternadas, o Menudinho, hein? Grande lateral esquerdo do Barueri, acabou desperdiçando a cobrança, mandando no pé da trave. Festa do Gui Gasper, festa dos jogadores do Braunaço pela conquista do título da categoria Gold. E a final mais emocionante foi a última, categoria Diamond. De um lado, o Nippon de São Paulo, que entrou em campo descansado, jogou apenas 2 partidas. Do outro, o time amazonense do Global Service, que precisou do jogo extra para eliminar o Banespa. E no tempo normal,
placar de 1-1 com 2 gols de falta. Quem saiu na frente foi o Global Service. O Josinaldo na ponta direita cobrou uma falta, o Milton acompanhou a bola e ela entrou na bochecha da rede. 1-0, gol do Bola de Ouro, Josinaldo. Faltando 5, 6 minutinhos para terminar o jogo, Dago. Que jogadorzaço que é esse Dago, hein? Perna direita, um foguete do meio da rua, no canto direito do goleiro Carlinhos, que nada pôde fazer. Tava tudo igual, 1-1. E aí nos pênaltis, Josinaldo vai para a cobrança, no momento crucial das cobranças. O Milton, goleiro, faz uma defesaça, que vocês puderam ver até com a imagem lateral das nossas câmeras. Que defesa do Milton. E coube a Dago marcar o gol do título. O título muito merecido, um título histórico para o Nippon, que comemorou e muito no estádio Presidente Vargas. Vamos falar agora dos jogadores que ganharam a tradicional Bola de Ouro. E a gente começa na categoria Platinum. O grande nome desta edição foi o Evandro Mico, meio-campista do Fórmula 1. Se de um lado ele não levou o título da competição, por outro ele leva merecidamente a Bola de Ouro. Fez gols maravilhosos, entre eles o gol da final contra o São José. Então, parabéns, Evandro Mico, muito merecida a Bola de Ouro. Na categoria Silver, Fred, volante. Olha que curiosidade, o Fred do Cantareira, toda vez que ele pegava na bola, a torcida fazia porque ele é uma espécie de pitbull. Ele virou símbolo da raça do Cantareira. E olha que o Rudinei, jogador do São Gonçalo, fez gol, deu assistência, foi campeão. Mas o Bola de Ouro eleito por nossa equipe foi ele, Fred, volante do Cantareira. Na categoria Bronze, muito fácil essa escolha, por unanimidade, Tatá, o irmão gêmeo do Tots, organizou o meio-campo, foi muito preparado fisicamente, fez gols importantes, participou das construções dos gols dos Advogados de São Paulo. E olha, deu um susto na torcida ao sair machucado no segundo tempo da decisão. Mas muito merecida a Bola de Ouro para o Tatá. Na categoria Gold, também não foi difícil escolher o Ronaldo, né? O centroavante dos gols bonitos. Quando o Braunaço veio para a competição sem o Clovinho, muita gente ficou pensando, né? Poxa, o Braunaço não tem centroavante, poxa, o Braunaço vai sentir a falta do Clovinho. E olha, o Ronaldo provou ao contrário. Fez gols maravilhosos, importantes, entre os gols mais bonitos. Tem 2 do Ronaldo e desta forma ele ganhou a Bola de Ouro na categoria Gold. E fechando os craques do campeonato, ele, Josinaldo, o pulmão do Global Service, segunda Bola de Ouro seguida do Josinaldo, que fez gol de falta, fez um gol importante contra o Fórmula 1 de fora da área. Então também é uma disputa acirrada, hein? Entre ele, entre mais 2 ou 3 jogadores, o próprio Dago do Nippon estava concorrendo, mas na eleição deu Josinaldo, o pulmão do Global Service, o Bola de Ouro da categoria Diamond. Vamos agora falar dos goleiros, aqueles que fecharam o gol da Copa Áfia Ceará 2022. E a gente começa na categoria Platinum. Quem ganhou foi ele também. Fica fácil, né? O nome diz Tafarel, sai que é sua, Tafarel. Tafarel que foi campeão com o São José e merecidamente ganhou a Luva de Ouro, o melhor goleiro da categoria Platinum. Na Silver ganhou ele, Paulinho, do campeão São Gonçalo. Paulinho fez defesas importantes, inclusive na grande decisão contra o Cantareira, quando no fim da partida ele pegou o pênalti do Alex. Então Paulinho levou a Luva de Ouro na categoria Silver. Na Bronze, Vagnão. Na live só dava a família do Vagnão, mandando aquela corrente positiva para esse bom goleiro dos Advogados de São Paulo. E o Vagnão foi decisivo também nas penalidades máximas e garantiu o título para o estado de São Paulo. Na Gold ele sempre faz assim quando encontra a gente. Gui Gasper, ele não precisa de legenda, né? Um dos grandes nomes do mundo Áfia, Gui Gasper, goleiro do Braunaço, ganhou a Luva de Ouro na categoria Gold. E para fechar, Carlinhos, ele que não foi campeão, mas fez defesas importantes e garantiu o Global Service na grande decisão contra o Nippon. Na Diamond, deu Carlinhos, esse bom goleiro amazonense. Alô amigos do Mundo Áfia, bom dia a todos. Estou aqui para falar
sobre a arbitragem da Copa no Ceará. Aliás, uma Copa maravilhosa, né, com bons jogos, com excelentes jogos, com as finais muito equilibradas, e nós tivemos uma arbitragem à altura de tudo isso. 5 árbitros: Luciano Miranda, cearense, assim como o Magno Cordeiro também, o Denis Serafim e o Renato Pereira. São 4 árbitros cearenses. E o outro, que também é do Ceará, o Vladierson Oliveira. Este árbitro, ele é aposentado da CBF, mas participa dos campeonatos regionais, principalmente lá no Ceará. Os outros todos são árbitros CBF. E por aí se imagina a qualidade que a AFIA busca sempre apresentar para os seus clubes de futebol que vão lá disputar as competições. Primeiro nível, primeira linha, para garantir uma idoneidade, né, dentro dos jogos, sem ter na arbitragem um desequilíbrio, o que criaria sem dúvida alguma um prejuízo para alguma outra equipe. São árbitros, todos eles experientes, principalmente no coletivo, fizeram muito bem a diagonal, porque o árbitro encurtar o caminho, ele sempre chega mais fácil no lance e visualiza melhor. Buscar o diálogo com o jogador, a lei da vantagem, não conversar demais com o jogador, seguir os lances de perto, mostrar serenidade e, acima de tudo, dar aos jogadores uma tranquilidade para jogar apenas futebol. E nós tivemos nesses árbitros, sem dúvida alguma, uma arbitragem esplendorosa dentro da AFIA, como talvez nunca se tinha visto dentro das competições, porque não houve uma reclamação, não houve uma injustiça. As reclamações vão existir sempre, mas não houve injustiça. Não aconteceram durante o jogo lances que puderam prejudicar uma equipe, tirá-lo da classificação ou coisa parecida. Então, uma arbitragem muito competente, essa lá no Ceará, e que culminou, né, com um trabalho maravilhoso, elogiado por todos. E principalmente, também faz parte os árbitros e o esquema do VAR. Esse aí, importantíssimo. Eu lembro de um jogo da Copa do Mundo de 2002, em que o Luizão, jogador da seleção brasileira, sofreu um pênalti fora da área, foi dado o pênalti e o Brasil com aquele pênalti ganhou o jogo da Turquia. Então o VAR, ele elimina esse tipo de situação. E ali tivemos o Magno Cordeiro, que fez a maioria dos jogos, 25 jogos, 4 para o Luciano Miranda, 1 para o Renato Pinheiro e Denis Serafim, com 4 jogos, né, trabalhando no VAR. Um trabalho perfeito de uma equipe de árbitros que realmente correspondeu a todas as expectativas que os clubes poderiam imaginar. Foi uma grande Copa, mas também teve uma grande arbitragem, e isso é tranquilidade, isso é sucesso, ter árbitros realmente competentes. Um abraço a todos! Na Copa dos Gols Bonitos, a Copa AFIA Brasil Ceará 2022, o grande destaque foi o Santinho. Tivemos um golaço do Hugo representando o Cantareira, tivemos 2 golaços do Braunaço, um do Ronaldo e o outro do Giancarlo na final, mas o que foi escolhido foi esse gol de fora da área, de muito longe, com extrema felicidade, que o Santinho, jogador do Banespa, acabou fazendo e levando pro Banespa o troféu do gol mais bonito da competição. Parabéns, Santinho! Já na categoria Silver, o destaque foi o Rudinei. Aliás, o Rudinei brilhou na Copa AFIA Brasil Ceará 2022. Ele marcou 6 gols jogando pelo São Gonçalo, foi campeão da categoria e ainda fechou a sua participação com 2 assistências. Um craque de bola, Rudinei, o artilheiro desta categoria. Amigos do Mundo AFIA, vamos falar agora dos artilheiros, aqueles que brilharam, que balançaram as redes na edição do Ceará da Copa AFIA Brasil 2022. Na categoria bronze, os 2 artilheiros com 3 gols cada um foram Eduardo Marques, dos Advogados de São Paulo, e o Japa Silva, da equipe do Ferroviário, representante local. Coincidentemente, os 2 estiveram na final e o Eduardo Marques acabou levando a vantagem, ficando com o título. Mas com 3 gols cada um, Eduardo Marques e Japa Silva, eles dividem a artilharia desta categoria. Nós vamos agora para a categoria Gold, onde tivemos uma grande final entre Barueri e Braunaço. E o Braunaço colocou 2 artilheiros, o Ronaldo e o Giancarlo, com 3 gols. Aliás, golaços que eles fizeram dentro dessa competição. O Ronaldo concorreu ao gol mais bonito e o Giancarlo,
ele fez um belíssimo gol na final contra o Barueri. Braunaço foi o campeão da categoria, mas ao lado dos dois artilheiros do time de Belo Horizonte, esteve ali o Lê Silva. O Silva, conhecido do mundo AFIA, também marcou 3 gols representando o Barueri, dividindo esta artilharia. A Associação dos Oficiais da Polícia Militar teve o seu artilheiro, Furlan, na categoria Platinum. Ele brilhou ao marcar 3 gols e se transformou no grande destaque do time na competição. E para fechar sobre os artilheiros, na Diamond, a equipe do Nippon ficou com o título e o Dagoberto brilhou mais uma vez na Copa AFIA. Marcou 5 gols na competição, campeão e artilheiro da Gol. E para falar das defesas, nós tivemos grandes goleiros nessa edição da Copa AFIA Brasil-Ceará 2022, mas a que foi eleita a melhor defesa da competição, aquela que apresentou o maior grau de dificuldade, foi esta, do André, goleiro do Gato Velho. Primeiro ele defende embaixo, com as mãos, e depois no rebote ele com os pés consegue evitar o gol do time adversário. Então a melhor defesa, a defesa mais espetacular, que na verdade foi uma sequência de defesas, é de André, goleiro do Gato Velho. Queridos amigos do Mundo AFIA, passando aqui para falar um pouco do que foi essa Copa AFIA Ceará 2022, onde tivemos um grupo enorme de ex-jogadores de muito prestígio no futebol brasileiro, jogadores como Ribamar, ex-Palmeiras, ex-Santos, ex-Corinthians, Clebão, que se destacou pelo Corinthians, pelo Santos, jogadores como Jean Carlos, que no Palmeiras, na era Parmalat, esteve no grupo e campeão com o Palmeiras naquela oportunidade, jogadores como Lúcio Bala, ex-Flamengo, Fortaleza, que teve uma participação marcante nessa Copa AFIA Ceará 2022, sem contar o Nilson, grande Nilson, que jogou pelo Inter de Porto Alegre, depois Corinthians, jogadores que realmente encantaram, né, nas suas épocas, passando por grandes equipes do futebol brasileiro. Quero aqui parabenizar e enaltecer a busca do nosso querido amigo Claudião, que jogou pelo São Caetano, na melhor fase do São Caetano, jogou no time do Paraguai. Enfim, o Claudião com uma menção honrosa, já que ele, há 6 etapas da Copa AFIA, defendendo o time do São José, de São José dos Campos, São Paulo, não conseguiu conquistar título e veio justamente na Copa AFIA Ceará 2022. Campeão pelo São José, teve uma bela participação. O Clebão jogando pelo time dos advogados, pelo pessoal da OAB de São Paulo, sendo campeão da sua categoria e ao mesmo tempo capitão da equipe. Isso faz com que cada vez mais a Copa AFIA seja um atrativo para todos esses ex-jogadores. Amigos do Mundo AFIA, após a análise da equipe multicampeã, estou incumbido de fazer a conclusão e contar um pouquinho daquilo que senti do evento do Ceará. Foi um evento muito gostoso, um ambiente de confraternização, de hospitalidade em São Gonçalo incrível. Fomos muito bem recebidos por toda a comunidade dessa cidade do interior do Ceará. Depois também no estádio Presidente Vargas, com muita estrutura, estádio totalmente remodelado, que recebeu o epílogo da nossa Copa. Tivemos também na arbitragem destaque para a equipe cearense. Tivemos 4 árbitros cearenses por conta da última rodada do Campeonato Brasileiro e da festa da CBF. Perdemos os nossos árbitros de renome, porém ganhamos uma equipe consistente que segurou muito bem a arbitragem da Copa neste ano. Algumas situações inusitadas nessa Copa. O São José, que havia ficado 3 vezes como vice-campeão nas Copas da AFIA, quebrou o tabu, quebrou o jejum e venceu na categoria Platinum o Fórmula 1, que chegava à sua primeira decisão no Mundo AFIA. Tivemos também os Advogados de São Paulo, ou OAB CASP, vencendo também o seu primeiro título. Essa equipe tinha sido vice-campeã em Pernambuco.
rivalizou bastante com o Ferroviário, time tradicional do Ceará, que prestigiou muito e valorizou muito a vitória da OAB Caspe nos pênaltis. Na categoria Silver, o Cantareira bateu na trave e foi quase dessa vez. O Rogério Aquino formou 3 times muito bons, chegou a uma final e nessa final teve o pênalti para finalizar e para sair e ficar na frente do marcador. Desperdiçou o pênalti e, como quem não faz, toma, foi punido. A equipe acabou perdendo o jogo para São Gonçalo, que também fez o seu primeiro título no Mundo Áfia. Na categoria Diamond, tivemos a supremacia do Nippon, um time muito organizado que acabou vencendo nos pênaltis a Global Service do Amazonas. Grata surpresa, no seu primeiro ano, a Global Service ganhou de várias equipes tradicionais e chegou à final, desbancando nada mais, nada menos do que o Banespa. Deixei para o final falar da categoria Gold, onde, na minha opinião, tivemos o grande jogo da decisão. Tivemos de um lado o Braunaço e do outro lado o Barueri Mancha. O Braunaço, descolado, time que já jogou e já ganhou algumas decisões no Mundo Áfia, contra o Barueri, que tinha ganho um título na Europa também. O Barueri vencia por 2-1 no último quarter do segundo tempo, quando houve o empate do Braunaço, que venceu nos pênaltis e conquistou mais um título no Mundo Áfia. Aqui ficam os meus comentários, espero que vocês tenham gostado. Para aqueles que não viram os jogos, estão todos no YouTube e tem muita coisa boa nesse mês sobre a incrível Copa Áfia Brasil Ceará 2022. E antes de mostrar para você o gol mais bonito e a defesa mais espetacular da Copa Áfia Brasil Ceará 2022, eu queria agradecer de coração a todos vocês que ficaram essa semana de corpo e alma acompanhando toda a programação da Áfia TV no Ceará. Foi muito bom tê-lo conosco. Um grande abraço, uma ótima semana e fique com Deus. Meia esquerda, de lado para Santinho. Vem o chute do Santinho, pimba! Golaço! Golaço do Banespa, Santinho! Ih, rapaz, olha a ligação, defesa-ataque, já chegou dentro da área, o Daniel vai empatar o jogo, bateu, pegou o goleiro, sobrou, pegou de novo, monstro! Um monstro nesse momento do jogo, André. Pegou a conclusão do Daniel, no rebote o Nilson chegou batendo, ele defendeu com o pé esquerdo. Curta o seu sonho, viva a sua paixão!